Olá, sejam bem-vindos ao canal Resumo Mais Filmes. O nosso cartaz de hoje é o filme de comédia e drama Operação Cerveja, lançado em 2022 e baseado em fatos reais. Cuidado! Spoilers a seguir. O filme se passa em 1967, durante a Guerra do Vietnã, e começa com o protagonista, Chick, um mecânico da Marinha Mercante Americana, enchendo a cara no bar do coronel, na cidade de Nova York, juntamente com seus amigos. No dia seguinte, com uma ressaca daquelas, Chick é acordado carinhosamente pelo seu pai, que diz que ele está atrasado para a missa. Chegando lá, ele enrola um pouco, enquanto lê notícias sobre o Vietnã. Quando a missa termina, ele entra na igreja e sai com todo mundo como se tivesse visto a cerimônia inteira. Na hora do almoço, seu pai o critica por estar sempre bêbado, e Chick responde que é estressante passar boa parte do ano em um navio, e que ele precisa relaxar. Após uma conversa sobre responsabilidade, família e filhos, a irmã de Chick, Christine, entra chorando e diz que o amigo deles, Johnny Knopp, morreu no Vietnã. O pai diz que ele morreu como um herói, e a jovem questiona por quê. Chick também discute com ela, e Christine diz que o presidente dos Estados Unidos mente sobre a guerra. Durante o funeral de Johnny, Chick recebe a notícia que seu amigo Tommy Minogue está desaparecido no Vietnã, e resolve sair para tomar um ar, quando se recorda de um momento especial entre os dois, durante um fim de ano cheio de neve em Nova York. Na volta, Chick e Red dão de cara com uma manifestação contra a guerra, e encontram Christine por lá. Chick argumenta com ela que o protesto não ajuda em nada os soldados, e ela responde que quer trazê-los vivos para casa. De volta ao bar do coronel, Chick promete viajar ao Vietnã e levar cervejas para os seus amigos que estão na guerra. Ele quer provar que o bairro e o país ainda se importam com os soldados. Noodle pensa que ele está zoando, mas Chick diz que fala sério. Na missa do dia seguinte, algumas mães entregam coisas para o mecânico levar para seus filhos, imaginando que o rapaz fala mesmo sério. Os amigos começam a questioná-lo se vai mesmo, pois ele nunca termina o que começa. A família de Chick também duvida dele, e cansado de ser alvo de chacotas, ele decide sair, quando encontra a mãe de Tommy Minogue na porta. Ela lhe entrega um terço e pede para que ele leve ao seu filho. Percebendo que terá que cumprir a promessa, Chick consegue emprego em um navio mercante que vai em direção ao Vietnã. Então, enche uma sacola de cerveja americana e parte rumo à sua aventura, não sem antes receber um pedido da irmã para que ele não vá. Ela diz que é burrice, e ainda tomado de sentimento patriótico, ele diz que é melhor fazer isso do que carregar cartazes chamando os amigos de assassinos. 2 meses depois, o jovem chega ao Vietnã, e pede uma licença de 3 dias ao chefe, que não concorda, pois quer que os tripulantes fiquem seguros no navio. Para conseguir sair, ele mente dizendo que tem um meio-irmão na guerra, sem mencionar qual é o objetivo da sua missão. O comandante concorda, mas diz que se ele não voltar em 3 dias, é melhor que esteja morto. Após seu desembarque, o primeiro amigo que ele acha é Tommy Collins, e é lógico que este reencontro só poderia terminar em uma noitada com os demais soldados. Um sargento da base tenta então estragar a festa, mas quando vê Chick em roupas civis, imagina que ele seja um agente infiltrado da CIA, a Central de Inteligência Americana, e o deixa em paz. No outro dia, Tommy aconselha Chick a ir embora para casa. Ele diz que os únicos civis que podem andar pelo país são da imprensa. Chick se interessa, e pergunta onde é que eles estão. Nas ruas do Vietnã, o jovem conhece o guarda Riel, que pergunta se ele é de Oklahoma, e que gosta da cidade, por causa de um filme com o mesmo nome. Ele indica a direção do hotel dos jornalistas. Chick então apelida o guarda de Oklahoma. Ao chegar ao bar do hotel, o atendente diz a ele que a guerra está longe dali, mas que é impossível civis andarem pelo país no momento. Na TV, o presidente americano diz que o inimigo está fugindo, e que eles estão vencendo a guerra, para a descrença dos repórteres, que sabem da verdadeira situação. Arthur chama o político de mentiroso e Chick pede respeito. O jovem acha que a imprensa está tirando a esperança do povo americano em relação à guerra, e diz que apoia os soldados, ao trazer cerveja para eles. Arthur diz que eles podem beber cerveja no Vietnã, e o mecânico argumenta que a cerveja que eles consomem não é a americana, quando Arthur aponta para um homem, que está bebendo justamente uma.
Tiki rebate que a dele é de Nova York e então pede ajuda para pegar um avião para poder encontrar os outros amigos e Arthur pergunta se ele não quer ir na janela ou no corredor, quando Tiki percebe a ironia. Tiki não se dá por vencido e consegue carona para uma base aérea americana. Chegando lá, um capitão o embarca em um avião militar, também pensando que se tratava de um agente infiltrado da CIA. Chegando em outra base, o tenente Habershaw, empolgado com o agente fake, providencia um helicóptero para levá-lo ao encontro de outro amigo, Rick Dugan. Tiki aproveita sua farsa e pede para um superior de Rick chamá-lo, mas ele está bem no meio de um tiroteio. O mecânico diz que quer fazer uma surpresa e não diz quem ele realmente é. Dugan chega ao acampamento, mas ao contrário de Tommy Collins, fica furioso com Tiki, pois para encontrá-lo teve que passar por fogo inimigo, e diz que quase foi morto por causa disso. Sem ter onde ficar, Tiki corre desesperadamente com Rick, debaixo de uma chuva de balas até uma trincheira, e passa a noite por lá, vendo de perto os horrores da guerra. Quando ocorre uma trégua no tiroteio, Rick Dugan sugere que o amigo distribua a cerveja entre os soldados, quando comunica que outro amigo deles, Reynolds, morreu na guerra. Antes de ir embora, Tiki tira uma foto com os soldados do acampamento militar, e o superior de Rick diz para ele não se preocupar com o amigo, pois existem pessoas que são tão burras que nem para morrer servem. Na volta para a base de onde partiria de volta para a cidade, o jovem presencia um homem misterioso jogando um camponês vietnamita para fora do helicóptero em pleno ar, e fica chocado com a cena. Chegando em terra firme, o agente da CIA, desta vez, um de verdade, fica desconfiado, e resolve perseguir o agente falso. Tiki então se esconde na selva, para não ser morto. Durante sua fuga, ele se lembra do momento em que Tommy Minogue pergunta se está fazendo certo ao se alistar, e ele então o incentiva a partir para a guerra, pois acredita que os americanos estão livrando o país da ameaça comunista. Mais tarde, milagrosamente, o rapaz encontra no meio da estrada Kevin McLoone, um vizinho seu de Nova York. Ele aceita levar o amigo para uma outra base, bem longe dos agentes da CIA que querem pegá-lo. Antes de embarcar de volta para a cidade, Tiki ouve de McLoone que ele sente muito com o que houve com Tommy Minogue, e o rapaz responde que ele está apenas desaparecido, e que ainda tem esperança de encontrá-lo com vida. No helicóptero, ele então presencia caças americanos lançando bombas sobre a floresta do Vietnã, e passa a ter um choque de realidade. Em Saigon, ele descobre que seu navio foi embora sem ele, mesmo ainda estando no prazo, pois havia informações de que o inimigo planejava atacar. Nas ruas da cidade, Tiki encontra novamente o guarda Riel, ou Oklahoma, e pede para ele levá-lo à embaixada americana. O jovem agradece e Oklahoma diz que quando a guerra terminar, vai visitá-lo nos Estados Unidos, e Tiki lhe passa seu endereço em Nova York. Chegando à embaixada, ele recebe a informação que o navio o espera nas Filipinas, e a funcionária consegue um voo para levá-lo ao encontro da embarcação, o que o deixa aliviado. No hotel, o marinheiro americano ouve dos jornalistas sobre um cessar-fogo de 3 dias por causa do Ano Novo Vietnamita, mas afirma que onde ele estava, as bombas e os tiros continuavam. Os jornalistas duvidam que Tiki estivesse mesmo em uma zona de conflito, pois nem mesmo eles tinham permissão para isto. Mas ele mostra a foto tirada com os soldados, e prova que esteve mesmo lá. Arthur então passa a simpatizar com ele, e conta a respeito das mentiras que o governo diz para distorcer o que se passa no Vietnã, como o número de cidadãos vietnamitas inocentes, mortos por soldados americanos. O rapaz diz que ele não entende o que é perder amigos na guerra, quando o veterano repórter aponta, no balcão do bar, o nome de todos os seus amigos da imprensa, que morreram no Vietnã. No meio da conversa, os dois descobrem que a cidade está sob bombardeio, e vão para a rua, onde testemunham todo o caos da guerra. Em meio à confusão, Tiki encontra Oklahoma caído e sangrando, e tenta tirá-lo do meio do fogo cruzado, quando Arthur diz para ele esquecer, pois o vietnamita já estava morto. Mais uma vez, o jovem americano entende o que se passa de verdade no Vietnã. Eles então finalmente conseguem um abrigo seguro e passam a noite por lá. Durante a estadia forçada dos dois, Tiki diz que tudo o que estava acontecendo era culpa dele, pois sempre que cometia um erro, alguma coisa ruim acontecia de volta. Arthur tenta acalmá-lo, dizendo que trazer cerveja para o Vietnã não foi a decisão mais inteligente, mas que também não foi a pior.
Na manhã seguinte, os dois observam os estragos causados pelo confronto na embaixada americana. Os jornalistas então afirmam que o cessar-fogo foi desrespeitado, e que os soldados do Vietnã invadiram e atacaram mais de 100 cidades. Arthur pergunta como eles conseguiram entrar na embaixada, e um colega diz que os vietnamitas explodiram um muro, quando Tic diz que na verdade, isto foi obra dos soldados americanos, depois que os vietnamitas já haviam invadido o prédio. De repente, ocorre uma grande explosão mais adiante, e uma das correspondentes chega a pensar que os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre a cidade. Quando Arthur diz que foi um depósito de munição do exército americano que foi atacado pelos vietnamitas, Tic então parte para o local, pois seu amigo Bob Papas estava lá. Arthur então o acompanha, enquanto o rapaz continua a garantir que foi um tanque americano que explodiu o muro da embaixada, e o repórter diz que acredita nele. No caminho, Tic testemunha o desespero da população local, chorando pelos seus mortos, inclusive várias crianças. Ao chegarem ao depósito, eles presenciam mais cenas de devastação. Arthur sugere que ele leve uma câmera para poder se passar pelo pessoal da imprensa, enquanto faz diversos registros fotográficos. Tic vasculha o local procurando desesperadamente por Bob, quando pergunta a um bombeiro onde é que fica a enfermaria. Chegando lá, tenta verificar se um dos cadáveres é do seu amigo, quando uma enfermeira o interrompe, e pede para que ele se retire do local. Ele então apela para a generosidade dela, e diz que partiu de Nova York só para encontrá-lo, e que apenas quer saber se Papas está vivo. Finalmente os dois se encontram, e Bob brinca com o amigo, dizendo que foi preciso a base ir pelos ares para ele ir lá vê-lo, e que já sabia da história da cerveja. A exemplo dos demais amigos, Papas também diz que o seu vizinho não deveria estar lá. Tic então tenta acalmá-lo dizendo que em breve vai pegar um voo para se juntar à tripulação de seu navio, quando o soldado diz que os vietnamitas explodiram as pistas de voos comerciais, e que só os militares podem entrar e sair do país. Tic então lhe entrega uma cerveja como forma de agradecimento. Papas então diz que a bebida não vai melhorar a situação. Ele se preocupa em encontrar abrigo para o marinheiro, quando Tic tem uma ideia, e faz uma ligação para um contato seu, tratando de sua saída do Vietnã. Antes de partir, ele tenta convencer Arthur a acompanhá-lo, mas o repórter se recusa, alegando que é um correspondente de guerra. O jovem então rebate dizendo que aquilo não era uma guerra, mas sim assassinato em massa. O jornalista concorda e diz que alguém precisa presenciá-la, e sugere que seu novo amigo tome um banho assim que possível. Chegando à base, é mostrado que o contato de Tic é o tenente Habershaw, que conseguiu para o seu novo ídolo uma carona para as Filipinas num avião militar, e ainda acreditando na farsa, diz para ele recomendá-lo à CIA. O rapaz até tenta confessar que não é um agente de verdade, mas mesmo assim, o militar ainda continua acreditando na história. Na despedida, Papas diz que o amigo tem um bom coração, mas que se preocupa mesmo é com o cérebro dele, e acaba revelando que Tommy Minogue morreu, deixando Tic desolado. No avião, o jovem fica pensativo, rodeado por caixões de soldados. De volta para Nova York, ele diz aos amigos e ao coronel que os americanos não estão vencendo a guerra como eles imaginavam, e que tudo ali é um caos. Ele faz um discurso sobre o heroísmo dos americanos nas duas guerras mundiais, e que eles queriam de fato salvar o mundo, mas que não tinha certeza se este era o objetivo dos Estados Unidos no Vietnã. O coronel então diz que as duas primeiras rodadas de cerveja eram por conta da casa, mas o rapaz diz que ainda tinha algo a fazer. Ele então chega à casa da senhora Minogue, e lamenta não ter conseguido entregar o terço a Tommy, devolvendo o objeto à mãe do amigo. Tic então confessa que foi ele quem convenceu Tommy Minogue a ir para o Vietnã. Ela diz que o filho queria ir, e o mecânico responde que o jovem estava com medo e não queria se alistar. Ele chora arrependido quando a senhora Minogue o abraça, e ele pede perdão a ela. De volta à praça dos manifestantes contra a guerra, o rapaz encontra Christine, e ela o repreende dizendo que a família ficou aflita com sua viagem, e ele garante que nunca mais fará isso novamente. Ele então diz que os amigos receberam a cerveja conforme o prometido. Tic então repensa sua vida, dizendo que precisa beber menos e pensar mais. Ele diz que guardou a última lata para a irmã, e eles então se abraçam. No final, é revelado que Tommy Collins, Rick McLoone e Papas voltaram seguros para casa.
e uma foto com eles hoje em dia, ao lado de Tiki, é mostrada na tela. E aí, gostaram do resumo de Operação Cerveja? Então comentem, deixem um like, e façam sua inscrição no Resumais Filmes. Até mais, pessoal!